Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos o tema Estudo Bíblico Diário, a bênção dupla que transforma você e outros. O estudo bíblico diário é vital para a orientação e transformação, sendo comparado a uma lanterna. A variedade de métodos, dicionários, áudios, comentários evita a monotonia. A bênção dupla ocorre ao compartilhar o conhecimento. A obra incentiva a constância sobre o perfeccionismo, tratando a fé como maratona. A Bíblia é uma âncora de verdade e um guia seguro para a santificação. O estudo profundo e a memorização de passagens são um equipamento de sobrevivência espiritual para enfrentar desafios. Apresentamos agora a estrutura de nossa análise de hoje. Com rigor conceitual, dividimos esta jornada teológica em 6 fundamentos básicos. Primeiro, a lâmpada para o caminho. Segundo, métodos e a validade que mantém viva. Terceiro, a bênção dupla do ensino. Quarto, a constância na maratona espiritual. Quinto, a santificação e graça contínua. E, por fim, o sexto pilar, equipamento de sobrevivência espiritual. Iniciamos com a primeira seção, a lâmpada para o caminho, focada na necessidade vital de orientação e transformação. No plano teórico, compreendemos que o estudo bíblico diário não é um ritual religioso vazio, mas uma necessidade incontornável. Imagine a cena de alguém caminhando na mais densa escuridão, sem mapas, sem rotas e sem companhia. A queda seria iminente. O Salmo 119, versículo 105, cristaliza exatamente essa realidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Observe a precisão da metáfora bíblica. O salmista não descreve um farol colossal que ilumina quilômetros de distância, mas uma modesta lamparina que fornece clareza essencial apenas para o próximo passo seguro. E ao portar essa luz, não apenas iluminamos a nossa própria trajetória, mas inegavelmente clareamos o percurso daqueles que andam ao nosso lado. Avançamos de forma ordenada para o ponto 2, métodos, a variedade que mantém viva, que é uma tática indispensável para evitar a monotonia espiritual. É fundamental diagnosticar o principal motivo para o abandono do estudo diário. O erro não reside puramente na falta de disciplina moral, mas sim na monotonia de não variar a abordagem. Alternar os métodos revela ângulos inéditos da palavra de Deus. Podemos transitar de uma leitura rigorosa, versículo por versículo, para uma investigação exegética por tema ou palavra específica. É plenamente possível ouvir o texto em áudio em meio à natureza ou utilizar instrumentos teológicos práticos como dicionários, concordâncias e comentários consagrados a exemplo da série Conflito dos Séculos. Essa variação metodológica constante é o que preserva a vitalidade do intelecto. Nesse contexto, é imperativo redefinir o conceito de meditação à luz do Salmo 1. De forma diametralmente oposta ao misticismo secular, não se trata de adotar uma postura física estática ou tentar esvaziar a mente. A meditação bíblica exige atenção constante, profundamente focada na lei do Senhor. Portanto, ouvir as Sagradas Escrituras em áudio enquanto se caminha não reflete qualquer traço de indolência ou desatenção. Pelo contrário, é foco estruturado e meditação em pleno movimento. Chegamos então à seção 3, a bênção dupla do ensino, e o que definimos categoricamente como o efeito protetor. O verdadeiro conhecimento teológico e espiritual atinge sua plenitude somente quando é compartilhado. Observe o contraste lógico exposto em nossa tela. De um lado, verificamos o estudo unilateral, que se limita à recepção passiva de informações. Do outro lado, contemplamos o efeito protetor do ensino. Quando o indivíduo se propõe a explicar um conceito, ele força a própria cognição a reorganizar ideias, preencher lacunas lógicas e solidificar fundamentos estruturais. É um diálogo edificante, onde o ato solene de transmitir a verdade constrói e fortalece simultaneamente as mentes de quem ouve e de quem fala. Esta dinâmica relacional encontra firme respaldo na precisão do livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de ensinados, para que eu saiba falar palavras oportunas ao cansado. Aquele que desperta mantendo o ouvido submisso à instrução do Criador, inevitavelmente assegura uma boca preparada e palavras consolidadas para restaurar o aflito no decorrer do dia. Neste momento, peço sua total atenção para este chamado. Visite o portal Encher os Olhos. Curta e compartilhe este vídeo. A sua ação direta é a engrenagem fundamental que permite que análises atemporais, sólidas e edificantes como esta continuem sendo proclamadas. Cumpra este propósito. Prosseguindo em nossa estrutura analítica, temos o quarto ponto,
Constância na maratona espiritual, que trata da decisão racional de avançar sem o fardo do perfeccionismo. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, nos exorta a prosseguir de forma ininterrupta para o alvo. É vital compreender que a jornada de fé não é uma corrida de curta distância, um sprint dominado pelo perfeccionismo e pelo medo do erro, onde o fracasso de um único dia resulta em culpa esmagadora e total abandono do estudo. Isso pertence a um sistema falho de méritos humanos. A fé, na verdade, opera como uma maratona, exigindo a firme e inabalável decisão de manter a constância. Conforme o Evangelho de João, capítulo 17, descreve com clareza, a vida eterna é um relacionamento presente, um caminhar contínuo. Se o estudo for interrompido por qualquer motivo, retome-o no dia seguinte, sem cerimônias de culpa, apenas com determinação. Adentramos o quinto pilar de nosso estudo, santificação e graça contínua. Aqui somos chamados a ser rigorosamente guiados pela verdade. A mente da sociedade moderna sofre frequentemente de uma grave febre intelectual, consequência direta do consumo em massa de informações efêmeras e destituídas de uma âncora filosófica e ética segura. A leitura atenta das Escrituras ergue-se como a cura definitiva para esse estado errante. A base dessa tese encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por um preço. A dedução lógica que se segue é avassaladora. Se nossa própria existência foi redimida por meio de um sacrifício supremo, a forma como administramos o nosso tempo e aplicamos o nosso intelecto não opera de modo algum no campo da neutralidade. Trata-se de um ato contínuo e intencional de reverência e adoração. Isso nos conduz de forma lógica à essência conceitual da santificação. Ela é fundamentalmente um processo de conformação progressiva à vontade de Deus. É imperativo reter esta premissa teológica. A verdadeira beleza e integridade da alma não provém de um exaustivo esforço moral humano para simplesmente parecer ético. É, de forma irrevogável, o resultado direto da presença e da graça de Cristo habitando nosso ser interior. A nossa sexta e última sessão intitula-se Equipamento de Sobrevivência Espiritual. A aplicação prática nos mostra que devemos rejeitar por completo a perniciosa ilusão da produtividade literária isolada, priorizando firmemente a qualidade exegética do estudo em detrimento de mero volume quantitativo. Para a construção de um vigor espiritual sólido, propomos um fluxo inteiramente pragmático e edificante. Primeiro passo: carregue o texto sagrado sempre consigo e de forma acessível, quer em uma cópia física, quer em um aplicativo. Segundo passo: faça o resgate ativo dos pequenos fragmentos de espera do seu dia e ocupe-os com a leitura estruturada. Terceiro passo: integre a audição das Escrituras ao seu tempo de locomoção diário. E como coroamento, o quarto passo: aplique-se à memorização de textos-chave. O cumprimento disciplinado desta tática forja um robusto sistema imunológico para sua fé. Concluímos esta sessão observando a mais perfeita aplicação prática dessa tática em Mateus capítulo 4, o exemplo do deserto. Submetido aos limites da exaustão física e à tentação direta do adversário, Jesus de Nazaré não baseou sua defesa em mera dialética humana ou argumentações retóricas. Ele utilizou versículos pontuais que haviam sido previamente memorizados, aplicando-os com uma precisão cirúrgica e letal. As Escrituras, quando internalizadas, transmutam-se no arsenal ativo, invocado exatamente no ápice da aprovação moral. Durante toda essa leitura, você provavelmente pensou no estudo bíblico como algo que você faz para Deus. Uma obrigação, um dever, uma disciplina que exige força de vontade. Mas aqui está o que muda tudo. O estudo bíblico não é o que você oferece a Deus, é o que Deus oferece a você. Ele acorda de manhã, se é que podemos usar essa imagem, com o ouvido aberto para você, com palavras prontas para o seu cansaço específico, para a sua dúvida específica, para o seu dia específico. A Bíblia não é um livro que você lê, é uma conversa que ele iniciou. Você só precisa aparecer. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.